Olá, senhoras e senhores, estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, que tem um link direto com o nosso novo site. Aliás, participe, sugira, comente, opine, critique, é importante, principalmente a crítica construtiva. Está aqui o endereço do nosso site, www.acs.org.br. Nessa terceira edição do nosso ACS na TV, nós temos um convidado especial, aliás, super especial, e envolvendo um assunto fundamental na vida de Santos, na vida dos santistas, que é o nosso Porto de Santos. Nosso convidado de hoje é o presidente da Codesp, José Roberto Correia Serra. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Márcio. Obrigado aí pelo convite. Prazer grande estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui. Acompanha e participa também do nosso programa de hoje, também com muito conhecimento, com muita atuação na área do Porto, o nosso vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Márcio? Uma boa noite, uma boa tarde para todos. Boa tarde, boa noite. O importante é nós estarmos juntos e conversarmos com o presidente da Codesp. Eu queria, presidente e vice-presidente da ACS, 30 segundos para contar uma historinha. Posso? Claro. Pois não. O presidente da República era o Fernando Collor de Mello, que vivia naquela época, ele andava de jet ski, lutava karatê, fazia educação física, e de repente ele começou a emagrecer. Aí no Brasil todo, e com certeza a Célia, que é jornalista da Codesp, que lhe acompanha aqui no estúdio, vai lembrar, começaram os comentários de que o Fernando Collor de Mello estava com AIDS. Um negócio impressionante, o Brasil todo, só que ninguém tinha coragem de perguntar para o presidente da República se ele estava ou não com AIDS. Aí ele convocou uma entrevista coletiva, dezenas de jornalistas, todo mundo fazendo perguntas e tal, e ninguém tocava no assunto que todo mundo queria tocar, que era justamente se o presidente estava ou não com AIDS. Até que uma jornalista do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, me foge o nome agora, mas muito conhecida dos meios políticos do Brasil, olhou para o Fernando Collor de Mello e disse: presidente, eu posso perguntar? Aí o Collor disse: você pode tudo, minha filha, pode perguntar. Aí ela perguntou e, obviamente, ele respondeu que não estava. Eu contei essa historinha para fazer a seguinte pergunta para o senhor presidente. Eu posso perguntar? Claro. Pode? Então eu vou abrir com o mais importante do programa, tenho certeza, que é a expectativa toda da comunidade de Santos, comunidade portuária nacional. O senhor fica ou não fica na presidência da Codesp? Bom, Márcio, essa pergunta não é o presidente da Codesp que tem que responder, né? Todos têm conhecimento que temos aí um novo ministro, um novo governo. Os cargos não pertencem às pessoas, pertencem às instituições e, logicamente, ao governo federal. E o presidente da Codesp também não pode responder por si só, né? Uma vez que nós somos indicados pelo governo, pelo próprio ministro. Então, essa resposta nós não podemos dar, né? Claro que sempre disse para todos, muito me honra estar ocupando o cargo de presidente da Codesp, pelo trabalho, pela importância da atividade, pelos desdobramentos das nossas ações que atingem realmente um grande número de atores. Isso é sempre muito gratificante, muito importante. E eu que sou um homem de Porto, né? Então, realmente, para mim, é sempre um desafio diário e uma grande satisfação estar à frente do Porto de Santos. Então, nesse aspecto, a gente só tem a dizer que tem sido realmente muito gratificante para a gente estar aqui. Eu vou apertar um pouco mais. O senhor disse na abertura do programa, eu contei a historinha do Fernando Collor, o senhor disse que eu podia perguntar. O senhor é quase que unanimidade. Quer ver? Vicente, você quer que ele continue? É bom para o Porto de Santos? Não? Eu acho que a comunidade santista como um todo quer a permanência do presidente. Basicamente porque o Porto não é uma questão de governo, né, Márcio? Tem que ser uma questão de Estado, é isso? É uma questão de Estado. Há muito tempo o Porto não tinha um planejamento, né, a curto prazo, a médio e longo prazo. E esse trabalho o presidente vem aí capitaneando muito bem. Então eu acho que é muito importante para o Porto a permanência do presidente. Para dar continuidade a esse projeto. Para dar continuidade a um projeto que, como disse antes, é a médio e longo prazo. Posso apertar um pouco mais? O senhor disse que eu podia perguntar, presidente. Olha, para o senhor ficar, nós precisamos resolver duas questões. Primeiro, o ministro precisa querer. E segundo, e mais importante talvez, o senhor precisa querer. O senhor quer continuar, presidente? Pois é o que eu disse, Márcio. Eu realmente, quando aceitei o convite há 2 anos e meio atrás do ministro Pedro Brito, eu disse sim, né? Então, as condições realmente são essas, né? Que a gente vem tocando a vida. Claro, todos sabem das minhas dificuldades pessoais, né, de envolvimento, já nós que acompanhamos isso. Temos uma abertura completa, extremamente democrática dentro disso. Eu tenho realmente as minhas questões pessoais, particulares, familiares.
Mas tirando essas questões, eu digo que realmente tem sido um grande desafio, uma grande satisfação estar aqui no Porto de Santos, e a vontade é continuar, né? A nossa vontade é continuar, é tocar. Mas, como eu disse, não depende da minha vontade somente, embora a gente discuta que existem questões de Estado, existem questões de projetos. O Porto de Santos ele atingiu um nível de maturidade, eu acho que em todos os comitês, no Conselho de Autoridade Portuária, nos conselhos, né? A Associação Comercial vive um novo momento, né? Onde há a participação de todos. Enfim, nós temos um momento irreversível no Porto, de continuidade de projetos que buscam colocar cada vez mais o Porto de Santos à frente do comando, vamos dizer, tecnológico, científico, operacional de todas as unidades portuárias brasileiras e da América Latina. Então, acho que isso é irreversível, esse processo que se instalou no Porto de Santos em busca de qualidade e de eficiência. A verdade é que, só para complementar esse assunto, o Vicente pode participar também, obviamente. Quando é que o senhor acha que há uma definição? É curta, eu sei que depende do senhor, depende do ministro, principalmente, houve uma mudança de governo, tudo isso é natural, mas isso é um processo um pouco mais lento, é um pouco mais rápido. Quando é que a gente tem essa definição, presidente? Olha, eu penso, Márcio, o novo ministro tomou posse há pouco tempo, ele está realmente diante de uma... Não é fácil você pegar uma estrutura portuária como a do Brasil. São 8.500 quilômetros de costa, são 37 portos públicos, você tem toda a interface hidroviária, que embora não esteja vinculada à Secretaria de Portos, mas tem toda a questão hidroviária de navegação interior, também tem influência indireta sobre isso, é a cabotagem, são os terminais privativos que também trazem influência direta na questão portuária brasileira, e aí nós temos mais de 140 terminais. Há uma grande complexidade na questão portuária brasileira, com questões importantes, contratuais, regulatórias, enfim. Eu acredito que o ministro Leônidas está tomando pé da situação, assumiu recentemente, tem grandes desafios de montar a estrutura da Secretaria de Portos da forma que ele entenda, que atenda aos interesses de um novo projeto, de um novo governo, e aí eu acho que a partir daí é que vai começar a se discutir a questão das companhias, né? Então, o segundo momento, não acredito que seja no curto prazo, acho que ainda há um tempo primeiro para a questão da Secretaria de Portos, e em seguida as companhias docas e os portos públicos. Você esteve em Brasília, acompanhou a posse do ministro Leônidas Cristina. Qual foi o seu sentimento? Qual é o feeling? Enfim, dentro desse contexto, dessa possibilidade do presidente continuar, o que você acha desse quadro todo, a partir principalmente da posse? Aliás, nós estivemos em Brasília juntos. Eu tenho uma visão aí que pouco pode ajudar ao telespectador a ter uma noção de qual é o estágio atual aí, da posição do ministro de permanecer nos cargos dos presidentes de companhias docas e até dos seus colegas de trabalho dentro da própria Secretaria dos Portos. Não percebi ali no dia qualquer indicação para qualquer coisa, Márcio. Mas o que eu acho bastante importante, e aí a gente fala sempre, presidente, em nome aqui dos usuários, a Associação Comercial, ela tem aí uma responsabilidade de defender os interesses dos usuários no Porto, e é claro que a permanência do presidente aqui é uma questão em que todos, não só os usuários, mas eu acredito que todos os setores do Porto hoje estejam bastante satisfeitos com o trabalho que o presidente vem fazendo. A importância da continuidade desse trabalho que começou nesses 4 anos, sabe, presidente? A visão que o Porto tem para o futuro, né, e que iniciou nesses 4 anos, né? Alguns caminhos já estão sinalizados, a questão da possibilidade da volta do porto público, né, onde mais espaços a cargas que não têm uma posição direta com os terminais, que elas possam ter seu espaço aí, na questão de movimentação, a questão de cada vez mais aumentar a produtividade, de nós termos aí uma possibilidade de abaixarmos esses preços dessas movimentações, né? Isso é tudo aí um caminho que o presidente vinha sinalizando e que a gente espera que a administração, né, presidente, ela possa continuar com isso em prol aí de uma melhor movimentação no Porto. O presidente vai comentar esse assunto, o foco do Vicente do Vale, mas nós vamos para o intervalo, presidente. O senhor reflete um pouco mais e na volta do intervalo o presidente comenta essa abordagem, esse foco dado pelo Vicente do Vale. Nós voltamos em 2 minutos. Até já.
Bom, voltamos com o nosso segundo bloco do ACS na TV. O nosso convidado hoje, convidado especial, o presidente da CODESP, o José Roberto Correia Serra, e também com a participação do vice-presidente Vicente do Vale. No final do primeiro bloco, o Vicente abordou alguns aspectos do Porto de Santos. O senhor quer acrescentar alguma coisa, presidente? Eu gostaria de acrescentar dizendo o seguinte: os grandes desafios, o Porto tem grandes desafios, né? Não só do seu ponto de vista interno, do seu ponto de vista da administração da unidade portuária CODESP, mas, sobretudo, sobre as respostas que o Porto tem que dar de curto prazo a esse grande crescimento que aconteceu nos últimos praticamente 2, 3 anos de movimentação, onde nós migramos de 81 milhões de toneladas em 2008 para quase 100 milhões de toneladas em 2010. Isso realmente foi um crescimento muito grande e todos os terminais tiveram que dar resposta. De fato, o Porto de Santos é um porto multifuncional. Nós temos tudo que um porto pretende ter dentro do Porto de Santos, diferentemente de alguns outros portos brasileiros que só movimentam granéis sólidos, só minério, ou só soja, ou só granel líquido. O Porto de Santos compreende todo tipo de atividade portuária que um porto quer ter. Então, nós temos atividades de movimentação de carga geral, containerizada, bonitizada, solta, granel líquido, granel sólido, carga geral. Há uma grande diversidade de funções dentro do porto. Com o advento do processo de conclusão da dragagem de aprofundamento, que é um processo que há anos se busca executar, e esse ano nós teremos até meados de 2011 concluído esse processo, e o processo de derrocagem, de retirada das pedras de Itapema e Tefé também, de uma forma já assinado o contrato, iniciando agora em fevereiro, nós vamos ter a reestruturação do cais, de vários terminais, onde há a questão do reforço de cais, nos remete, Márcio, para uma questão que eu diria das mais fundamentais que eu tenho debatido com todos, que é a questão da acessibilidade ao Porto de Santos. Aliás, me permita interrompê-lo. CODESP, nessa sua gestão, junto com a sua diretoria, vocês fizeram um trabalho, um estudo de acessibilidade da USP, não foi isso? Foi da USP. Foi um diagnóstico completo dos problemas de acessibilidade do Porto. Desculpe interrompê-lo, presidente. É isso que o nosso vice-presidente aqui, o Vicente do Vale, colocou. Planejamento é essencial. Então, nós tivemos primeiro um planejamento estratégico dos próximos 20 anos, o que deve acontecer no Porto nos próximos 20 anos, e fomos também discutir o que o Porto tem de acesso e quais os principais gargalos que existem para que a gente possa corrigir e moldar a estrutura interna e externa do Porto à demanda que virá a bater as nossas portas. Portanto, além dessas questões que foram colocadas pelo Vicente do Vale, com muita propriedade, né, todos os desafios que nós temos, eu acrescentaria a esse desafio da questão da infraestrutura de acesso e da acessibilidade às duas margens. Para isso, nós estamos exatamente com vários projetos de perimetral, 2 trechos já praticamente concluídos, né, com viadutos. Aliás, ótimo, para quem mora na ponta da praia, não existe melhor caminho. Só não põe radar, presidente. Não põe radar. Mas a gente sabe que a gente tem que dar uma controlada, eu tô brincando, mas porque as pessoas querem, às vezes, chegar mais rápido, né? Então, a gente precisa controlar. Mas são 2 trechos, o senhor está complementando? São dois trechos. Os próximos trechos, agora, iniciaremos a obra da perimetral margem esquerda, em Guarujá, com já a abertura de preço agora, iremos assinar os contratos, e fazer o trecho da Mário Covas, o Mergulhão, que é um projeto fundamental para viabilizar toda a questão da revitalização daquela área de Santos, do centro aqui de Santos, e além disso fazer com que a gente tenha acessibilidade direta aos terminais, tanto da Reta da Lemoa, como também aos outros terminais, que principalmente a parte de granéis e tudo mais que temos aqui em Outeirinhos. Então, acho que há grandes desafios, mas, sobretudo, eu queria ressaltar que o maior desafio é a gestão integrada de ações entre o governo federal, entre o governo estadual do Estado de São Paulo, logicamente, e, fundamentalmente, eu não digo só do Estado de São Paulo, porque nós temos cargas vindo a 1.000 quilômetros de distância do porto, que chegam ao Porto de Santos, mas também congregando projetos de natureza municipais. Sem essa ação conjunta, integrada, nós teremos um porto dragado, equacionado seus problemas de cais, com cais público, cais privativo, vamos melhor dizendo assim, mas não temos a acessibilidade garantida. E isso nós temos já a compreensão completa do processo logístico. Aliás, Vicente, acessibilidade, isso é importantíssimo, é fundamental pelo Porto de Santos. Também vou lhe colocar agora, posso perguntar, né? Vai. Há essa integração, essa afinidade
entre governo federal, governo estadual e governo municipal, e lhe dou como gancho essa ponte, essa travessia seca Santos-Guarujá. Márcio, eu acho que há essa integração, vamos dizer assim. Os projetos, eles são definidos, são apresentados, evidentemente cabe, os seus papéis cabem ao governo federal, parte deles, cabem ao governo estadual e às vezes até questões locais como as prefeituras, né? Isso dentro do possível, eu acho que as coisas estão sendo tocadas aí, independente de bandeiras partidárias. Eu acho que as coisas, dentro das suas possibilidades, têm evoluído. Mas eu acho uma questão importante, se o presidente me permite colocar, quando o senhor disse em acessibilidade ao cais, eu quero falar um pouco sobre a acessibilidade das cargas, no sentido não da infraestrutura pronta para elas, mas digo daqueles que não são os grandes produtores, daqueles que não são os grandes movimentadores, que na questão do container as questões já estão bem resolvidas, porque não há como o cara embarcar através de containers sem que seja pelos portos destinados a esse tipo de mercadoria, mas na questão do granel nós temos aí muitos médios e pequenos exportadores e importadores que precisam ter essa acessibilidade à sua movimentação no Porto de Santos. É sobre isso que eu gostaria de escutar um pouco do presidente. Vicente, esse tema é um tema importante. Eu penso que nós estamos retomando um pouco essa discussão. Depois da Lei dos Portos de 93, houve uma política do próprio Ministério de Transportes em transferir integralmente as atividades portuárias para o setor privado. E isso não está ocorrendo somente aqui em Santos, está ocorrendo em outros portos, por exemplo, Rio de Janeiro, Itaguaí, né, no interior, onde nós temos algumas dificuldades para o pequeno exportador encontrar espaço, uma vez que ao se arrendar os terminais, com o cais, você cria alguma dificuldade para que essa carga chegue para exportação e importação. Portanto, é uma das prioridades nossas, com toda a dificuldade que existe em honrar os contratos que existem hoje, nós iremos honrar todos os contratos, não haverá quebra de contrato algum, mas nós precisamos dar um encaminhamento para isso. Isso, com toda certeza, é um dos assuntos prioritários. Nós estamos indo para mais um break, mais um intervalo. Eu vou deixar uma pergunta para o presidente, também para a reflexão do próprio Vicente do Vale. No início dessa semana, presidente, o secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado, o Casemiro, assumiu recentemente, ele defendeu, no sentido de reduzir o impacto ambiental, uma redistribuição das cargas ao longo do Porto de Santos. Citou como exemplo o granel, tirando o granel da ponta da praia e trazendo mais para dentro. Eu gostaria que o senhor falasse depois do nosso intervalo sobre essa proposta do secretário de Meio Ambiente do Estado. Voltaremos em 2 minutos. Quando o programa é bom, passa rápido. Já estamos no terceiro bloco, infelizmente, mas o presidente vai voltar em outras oportunidades, com certeza. No final do segundo bloco, presidente, nós deixamos pendente essa questão, uma proposta, uma sugestão do secretário de Meio Ambiente adjunto do Estado sobre uma redistribuição de cargas ao longo do Porto de Santos, e deu como exemplo, tirando o granel da ponta da praia. O que o senhor acha dessa proposta, presidente? Olha, Márcio, eu penso o seguinte, o porto que não se adequar à questão ambiental está fadado a não ter continuidade operacional. Não tem sentido mais hoje. Qualquer atividade portuária não está compatível com as leis ambientais e buscar o bem-estar, porque tudo isso é para o nosso bem-estar, e mantendo e preservando ao máximo possível a estrutura ambiental do porto. Então, nós defendemos toda e qualquer ação que venha a um encontro de práticas ambientais sempre voltadas ao cumprimento da legislação e ao bem-estar de toda a comunidade.
Então, a princípio, absolutamente a favor. O problema é que existem contratos hoje, contratos que têm que ser preservados e têm que ser honrados. Então, qualquer mudança, e essa é a grande dificuldade da gestão de um porto, é você fazer as coisas acontecerem, trazer a modernização, a questão portuária, sem quebra daquilo que você se comprometeu num passado e que muitas vezes não é assumido pela nossa administração. Então, em tese, acho que o pensamento do secretário é muito bom. No entanto, há uma dificuldade prática disto. O plano diretor do porto, ou melhor, o plano de desenvolvimento e zoneamento, tem que captar essas questões e trazer de fato para que elas possam ser implementadas de uma forma execuível, né? Porque não adianta a gente querer quebrar contratos para viabilizar isso. Então, penso que isso já está sendo considerado. Nós hoje temos uma equipe temos dado uma prioridade absoluta a engajamento de pessoas para o concurso público, reforçando a equipe ambiental do porto. Hoje nós temos vários técnicos chegando através de concurso público para que a gente possa ter o desenvolvimento de todos esses projetos. Só para você ter uma ideia, o telespectador perceber a importância da questão ambiental no Porto de Santos, somente para a dragagem, por conta do licenciamento, nós tivemos mais de 25 planos básicos ambientais contratados e compromissos da CODESP de fazer cumprir esses planos de desenvolvimento. Portanto, é uma questão que está permanentemente no debate da diretoria e da nossa gestão. Vicente. Eu queria colocar uma questão também que eu acho que considero bastante importante, pertinente para essa nossa conversa com o presidente, quanto ao futuro das licitações no Porto, né? Eu tenho uma teoria de que o modelo hoje adotado, talvez ele necessitasse sofrer algumas alterações. Eu não acredito que por uma questão, um processo de infraestrutura, onde o Estado ele concede à iniciativa privada para cumprir o papel que talvez ele não pudesse desempenhar da melhor forma possível, na questão de investimentos, muitas vezes, que no processo licitatório se levasse em consideração o vencedor, aquele que oferece mais pelo terminal que está sendo licitado. Esse valor do mais que se oferece, presidente, na verdade quem vai pagar isso é a carga. Então o que acontece? Se a gente fizer uma reflexão aí da lei, da implantação da lei até hoje, a eficiência melhorou muito, sem dúvida nenhuma, não há o que questionar com relação à eficiência, mas há o que questionar com relação aos preços nas movimentações. E eu acredito que isso esteja muito relacionado com essa forma daquele que oferece mais no processo licitatório leva à área. Esse debate, Vicente, é um debate muito técnico, né? É um debate empolgante, né? Eu vou dizer que a gente poderia ter aí uns 3 programas para discutir a questão. Está convidado na hora que o senhor quiser. O senhor tem cadeira cativa a partir de agora. O convite é feito de público. Obrigado, mas é a questão regulatória, né? Nós hoje temos uma lei promulgada em 93. Pós essa lei, nós tivemos todas as dificuldades de interpretação disto tudo. Temos um modelo de arrendamento portuário que veio já de algum tempo. Claro que esse modelo tem que ser questionado, tem que ser debatido, mas há prós e contras de cada uma dessas discussões. Primeiro porque a autoridade portuária ela tem um ônus e uma responsabilidade que ela tem que cumprir. Por exemplo, a dragagem e manutenção do porto. E nós temos que honrar esse compromisso de fazer a dragagem pela lei. Mas precisamos também nos capitalizar para que isso possa acontecer através dos contratos que são feitos de arrendamento e cobranças de tarifa. Não há outras fontes de recursos. Então, essa questão é um debate que precisa ser aprofundado, com muita discussão. Eu defendo essa tese também. Eu acho que o modelo de arrendamento portuário no Brasil ele não está adequado. Eu acho que a gente tem muitas dificuldades e precisamos realmente debater isso em profundidade. Presidente, dentro ainda desse assunto, aquela visão que a gente acaba tendo, que nesse processo licitatório, a União acaba tendo um ressarcimento também, que parte desse dinheiro não fica no porto. Né? Uhum. Então, eu achei que essa questão de, talvez, que o dinheiro ficasse sendo aproveitado 100% na questão da licitação localmente, no local do arrendamento, tá certo? E que se levasse em consideração nessa fórmula a questão da menor tarifa, assim como são feitos nos pedágios. Quer dizer, leva aquele que oferecer a melhor proposta ao Estado com o menor custo de pedágio. Aí, Vicente, por isso que eu disse, só para concluir... Por favor, presidente, estamos caminhando para a dificuldade nossa de uma concessão rodoviária e ferroviária é muito grande na questão portuária. Vou só dar um exemplo. Dentro de um terminal de contêiner arrendado, você tem... Eu posso listar aqui mais de 40 serviços públicos
prestados dentro de um terminal. Que para um determinado cliente, os preços é o serviço A, B, C e D. E para o outro cliente é o D, E e F. Se nós formos fazer um preço único ou menor preço, nós teríamos uma dificuldade imensa pela diversidade de serviços executados dentro do terminal. Porque você não só cobra do armador a operação de bordo. Você cobra, por exemplo, no container, a ovação, a desovação, a remoção, o lacre, a limpeza, a tarifa de plugagem de container refrigerado. Cada preço desse é uma tarifa portuária. Então, ao julgar uma licitação dessa, eu teria uma cesta de tarifas e não somente um único preço a ser julgado dentro de um processo licitatório. Então, para um cliente, importa aquele tipo de serviço, portanto, aquele é mais importante. Para o outro tipo de serviço. Então, é muito difícil, dentro do aspecto portuário, pela diversidade de serviços prestados, se estabelecer um único preço para julgamento de uma proposta pelo menor preço. Diferentemente de uma concessão, que é apenas um único preço de passagem de pedágio. Nós tínhamos programado aqui transparente, está recebendo sinal de que o programa, infelizmente, acabou o tempo. Nós tínhamos feito aqui, presidente, olha, tem umas 12 pautas, nem usamos, porque o programa fluiu rapidamente. E nós queremos agradecer a participação do presidente, desde já convidá-lo mais uma vez, porque o senhor veja aqui, olha, não é mentira, não, olha o que tem de assunto para conversar com o senhor. E nós estamos acreditando que o senhor vai continuar como presidente da CODESP. Rapidamente, acho que em nome do próprio Vicente e de outros empresários da região, a gente tem que dar um testemunho. Tivemos a oportunidade de viajar com o presidente algumas vezes para visitar portos do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, e dá orgulho, né, Vicente? Deu orgulho, melhor dizendo, ver o presidente da CODESP defendendo o Porto de Santos, apresentando o Porto de Santos. Então, é importante, sem nenhuma paixão, com absoluta isenção, que a continuidade desse projeto ocorra no Porto de Santos. Para encerrar, para o seu até logo final, o senhor está indo a Brasília, não é só para tomar café com o ministro, né? Não, vamos discutir os projetos, o PAC 1, PAC 2, Copa, temos vários assuntos a discutir. À medida que o senhor discute, significa que o senhor vai continuando, né, Vicente? Olha, eu quero agradecer imensamente o convite, viu, Márcio? Estamos à disposição aí a discutir. E eu sei que foi um sacrifício, o senhor enfrenta, infelizmente, problemas particulares de ordem familiar, sei que o senhor veio na base da amizade e do sacrifício, então nosso agradecimento é super especial, presidente. Não, muito obrigado, eu que agradeço todo o apoio da Associação Comercial, do Conselho de Autoridade Portuária também, de toda a comunidade que sempre nos apoiou nesse trabalho, que não é um trabalho nosso, é um trabalho de toda a comunidade, para um porto que é importantíssimo. Então, eu quero agradecer, me coloco à disposição para outros, você vê que os temas são imensos. Nossa Senhora. E diversos, e nós estamos aqui à disposição sempre, agradecendo também ao Vicente e a vocês por todo o apoio e estamos à disposição. Muito obrigado. Vicente, um abraço, obrigado. Obrigado, Márcio, um abraço, presidente. Fique com a gente. Obrigado. Até a próxima. Seja feliz.